Fala aí, pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo para responder uma dúvida que o David Miranda mandou lá no grupo da Forja do Estudante Aprovado, grupo dos alunos da Forja do Estudante Aprovado, né? Se você ainda não é meu aluno, no treinamento de 10 semanas que vai te levar do zero até a aprendizagem de verdade, para você aprender a estudar, dá uma olhadinha no link na descrição. E olha essa pergunta muito boa que o David mandou lá no nosso grupo dos alunos. Boa noite, mestre. A Forja tem sido útil para corrigir meus erros no treinamento para o concurso. Quero entrar na SpaceX e iniciei os estudos no final de 2023. Estou aplicando gradativamente o que aprendi no livro e no curso, meu livro A Arte da Aprovação, né, para quem não conhece. No entanto, algo me impede de avançar. Costumo fugir do estudo de exatas e outras matérias. Quando enfrento uma lista de questões, logo me sinto desconfortável e penso, não estou rendendo, melhor estudar outra coisa que me faça progredir. E mudo para assuntos que me interessam mais, como humanas. Creio que isso se deve ao desconforto do aprendizado que provoca essa dor. Mas não sei como superar isso e estudar as matérias linearmente. Estou tentando usar o estudo livre, conforme o senhor ensina, mas tenho dúvida se estou fazendo certo. Por exemplo, estudo uma aula de física, vou para a lista, sinto dificuldade e desisto dela. Como solucionar esse problema? Me desculpa o incômodo, de qualquer forma, obrigado. Veja que a dúvida do David é uma dúvida que é a mais comum que tem quando o pessoal me ouve falando sobre estudo livre, sobre parar de se preocupar com cronograma, sobre parar de ficar fingindo que está estudando e aprendendo quando você não está. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: estudo livre não significa estudar o que está dando vontadezinha de fazer. Não é aquela vontade igual, tô com vontade de tomar sorvete, tô com vontade de comer uma torta de limão. Olha, o estudo é intrinsecamente trabalhoso. É igual ir para academia, você tá entendendo? É igual ir para academia, não é gostosinho. Tem suas recompensas, né? Tem seus lados positivos. Às vezes você se sente muito bem quando você termina, né, quando você completa uma tarefa, quando você termina uma série de aulas, quando você finaliza uma lista com sucesso e acerta ela toda. Assim como na academia, né, você se sente bem ao final do exercício, tá lá o teu corpo cheio de endorfina, né, você tá se sentindo no auge, mas não é uma coisa que você vai acordar assim, nossa, que vontade de ficar cheio de ácido lático na perna fazendo exercício, fazendo leg press. Né? Isso não acontece. Assim como ninguém acorda assim, nossa, que vontade de estudar física, meu irmão. Caraca, que vontade de completar uma lista da AFA sobre eletrodinâmica. Isso não acontece, isso não existe. Você vai acordar com vontade de fazer coisa gostosa. Você não vai acordar com vontade de fazer coisas trabalhosas e difíceis. Então, quando a gente fala de estudo livre, o que a gente está falando é o seguinte: estudar aquilo que vai ser mais fácil você aprender naquele momento. O que não significa que você vai ficar fugindo do que é difícil, mas que você vai procurar uma forma de fazer com que hoje está difícil, fique fácil. Primeiro exemplo, o David aqui falou pra gente que está com dificuldade em física. Normalmente a dificuldade em física tem uma das duas causas. Primeira, tá pegando questões muito acima do próprio nível. Então, às vezes, ele assiste uma aula, acabou de assistir uma aula, e vai lá pegar uma lista de questões no seu curso preparatório. Mas qual que é o grande problema? Os cursos preparatórios, o nome já diz, eles são cursos preparatórios. Então, eles vão te preparar para a realidade da prova. O curso preparatório, ele não está focado em fazer você aprender a física do zero, da base até o topo. Então, como ele vai te apresentar uma realidade preparatória, ele vai te apresentar questões que caíram em provas. Mas você concorda comigo que você acabou de ver a matéria, você não tem a mais mínima ideia de como fazer aquilo? Então, aquela lista ali, ela não vai ser útil para você naquele momento. Você precisa de um outro recurso. Que recurso é esse? Livros didáticos. Listas de questão de aplicação, muito fáceis. Lá nos livros didáticos, normalmente, o que você tem? Eu gosto muito da coleção, citando a física aqui, né? A coleção física clássica. Porque ela é bem assim, ó. Você tem uma explicação, daí você tem uma questão de aplicação que é a exata aplicação daquele negócio que você acabou de ver na explicação. E depois as questões vão crescendo gradualmente. Vai uma ficando um pouquinho mais difícil que a outra, em cima de assuntos que você acabou de ver. E sempre com explicação, sempre com questões resolvidas. Então você vê o raciocínio para fazer. Então, a primeira coisa pode ser isso. Tá pegando questões muito difíceis e tá achando que vai ser capaz de fazê-las. Deixa eu te adiantar, você não vai ser capaz. Você vai ficar desanimado e você vai começar a recorrer só às matérias que você já é capaz de resolver questões mais difíceis. Ou seja, você não vai progredir nos estudos.
A segunda coisa que costuma atrapalhar na física, a matemática. Às vezes você está mal na física porque você está mal na matemática. Eu, por exemplo, só desbloqueei a física, digamos assim, a partir do momento em que eu consegui aprender bem as funções de primeiro e segundo grau. Aí foi um momento em que eu consegui entender a cinemática de verdade. Que até então eu achava que eu era péssimo em física porque eu não conseguia entender cinemática, mas eu não conseguia entender cinemática porque eu não entendia a função do primeiro e do segundo grau. Então, se eu não conseguia entender função e equação do primeiro e do segundo grau, como é que eu ia entender a cinemática, que é toda baseada em funções e equações do primeiro e do segundo grau? Como é que eu ia interpretar os gráficos dos movimentos se eu não sabia ler gráficos? Então, meu problema estava na matemática, não estava na física. Quando eu dei uma aprofundada na matemática e melhorei consideravelmente na matemática, a física meio que por tabela veio. Estou focando especificamente nessa dúvida do David, mas isso pode servir para qualquer matéria. Por exemplo, às vezes você não consegue entender um texto de história, um resumo de história, simplesmente porque você é ruim em interpretar textos. Falta a você uma base literária. Você nunca leu bons livros, você nunca saiu muito do lugar, então tá mal a coisa pro teu lado. Entendeu? Você não sabe ler direito. Você é meio analfabeto funcional. E aí? E aí? E aí que se você não melhorar, você vai continuar com isso. Não vai ter aula de história que melhore a tua situação. O professor vai estar falando, mas é uma coisa que você não é capaz de entender. Você não é capaz de preencher a experiência imaginativa. São só palavras vazias sendo repetidas. E assim vai. Então, primeira coisa, quando você encontra uma dificuldade, você dá 2 passos para trás. E você procura aonde que está faltando alguma coisa na sua formação para que você domine essa dificuldade. Segunda coisa, você não tenta pegar desafios que são muito acima da sua capacidade. Por exemplo, eu não sei nada de boxe. Imagina que eu fosse trocar porrada com o Mike Tyson. Eu ia sair destruído. Eu jamais vou desafiar o Mike Tyson para trocar porrada comigo. Tá entendendo? Eu posso desafiar o bêbado da esquina, que não sabe tão pouco ou menos do que eu. Então, pô, a gente vai trocar porrada ali e vai ficar de boa, né? Mas eu vou pegar o cara que é um mestre, eu vou chamar o Usain Bolt pra competir numa corrida. Tá entendendo? Não. Eu vou competir com a corrida com o meu amigo lá sedentário, que não faz nada, só fica jogando PlayStation. Aí eu vou ganhar. Então a gente tem que começar pelas coisas fáceis. A gente tem que começar pelas coisas pequenas. E depois a gente vai aumentando gradualmente o nosso treinamento. Vale muito a pena usar a metáfora da academia. Por exemplo, você pega lá, vai lá na academia, nunca entrou numa academia na sua vida e tenta fazer um supino reto, com 90 quilos de cada lado. Deixa eu te contar, você não vai conseguir. E se você conseguir tirar aquela barra ali, você conseguir empurrar a barra vai cair no teu peito, vai te lesionar, vai dar uma merda. Não faça isso. Começa fazendo com 10 quilos de cada lado. Seja humilde. Se 10 estiver muito pesado, começa com 5. Você vai chegar lá, no teu tempo. Você tem que ter essa paciência. Muitas vezes é essa paciência que falta a você, para você alcançar as vitórias que você deseja alcançar. Então, olhe para o estudo, novamente, estudo livre é por quê? É porque não é preso em dicasinha, técnicazinha, cronogramazinho, mas é porque você assume as rédeas desse estudo e começa a prestar mais atenção no que você está fazendo certo, no que você está fazendo errado, aonde você já é forte, aonde você ainda é fraco e que você pode melhorar. Beleza? Se você ainda não é meu aluno na Forja do Estudante Aprovado, venha. O link está aqui na descrição. Forte abraço para você. Fica com Deus. Até a próxima.